Panorama TVC de volta e nós continuamos falando sobre saúde. Fevereiro é um mês de mobilização mundial no combate ao câncer. Neste ano, a campanha fala da importância do acesso justo e igualitário aos cuidados fundamentais para o controle da doença. E para falar sobre a importância do diagnóstico precoce e dos tratamentos disponíveis em Rio Preto, eu converso agora com o médico Daniel Vilarim, que é diretor técnico do Serviço de Oncologia do Hospital de Base. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada pela sua participação. E nós vamos começar falando então, quando a gente fala sobre câncer, essa é uma doença que acomete vários órgãos do corpo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais são os tipos de câncer mais prevalentes no país e que vocês tratam aqui também no Serviço de Oncologia do HB. Legal. Então, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de um grupo de várias doenças, né? A gente coloca meio todo mundo dentro de uma caixa como câncer, mas a gente tem diferentes tipos que são doenças distintas, tanto do ponto de vista genético, elas são completamente diferentes, como do ponto de vista de fatores de risco, das causas dos cânceres, etc., né? Então, como exemplo, a gente tem, por exemplo, o câncer mais frequente, o mais incidente que a gente chama, né? O câncer de mama. Depois vem um câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer coloretal, que são intestino, né? E assim sucessivamente, né? No Hospital de Base nós tratamos todos os tipos de câncer. Nosso serviço trata tanto os tumores que a gente chama sólidos, que são esses mama, pulmão, etc., de órgãos sólidos, quanto também tumores hematológicos, que são os tumores que se originam do sangue, as leucemias, os linfomas, os mielomas. E a gente também tem uma unidade de tratamento de câncer pediátrico infantil no Hospital de Base. E além dessa unidade específica, né, para as crianças, a gente gostaria de falar assim, existe alguma diferença nessa prevalência de tipos de câncer entre homens, mulheres, crianças? É completamente diferente, né? Assim, o maior fator de risco para câncer é a idade. Então, a gente vê que a grande maioria dos tumores, os indivíduos mais velhos têm uma chance de ter câncer mais alta, né? E a gente até vem percebendo um envelhecimento da nossa população e das populações ao redor do mundo, né? E isso tem ocasionado, em parte, um aumento na incidência de cânceres, né? Do ponto de vista pediátrico, você tem tumores que são mais frequentes na infância. Então, por exemplo, na infância é muito comum os tumores hematológicos. As leucemias, né, por exemplo, o mais comum é a leucemia linfoblástica aguda, né, que é mais comum nas crianças. Por exemplo, nas mulheres o tumor mais incidente é o tumor de mama, né, enquanto que nos homens é o tumor de próstata, e assim sucessivamente. Bom, nós temos alguns dados aqui enviados pelo Hospital de Base. Em 2015, o HB realizou 527 consultas em média por mês, né? Total que saltou para a média de 1.145 consultas mensais em 2021. Existe alguma explicação para esse aumento? A gente vem observando um crescimento no número de atendimentos do serviço de 5% a 10% aí por ano. Eu acho que isso é multifatorial, eu acho que tem vários fatores, né, que influenciam nisso. Um deles é o envelhecimento da população, né? Então, à medida que as populações vão envelhecendo, né, isso a gente está observando no Brasil, a gente tinha uma população relativamente jovem, né? Agora a nossa proporção de idosos tem aumentando e com isso também os diagnósticos de câncer, né? Mas tem vários outros motivos, né? Por exemplo, tabagismo, hábitos alimentares, né? Sedentarismo, infecções virais, etc. São vários outros fatores de risco também que contribuem no aumento da incidência de câncer. Então, quando nós falamos em câncer, é importante pensar nesse lado da prevenção, não é, doutor? E também no diagnóstico precoce e agilidade no tratamento. Isso é fundamental, né? Então, bons hábitos de vida, se alimentar bem, evitar processados, né? Uma alimentação mais limpa, mais leve, isso ajuda de uma maneira geral, né? Não fumar, isso talvez seja a recomendação mais importante, né? O tabagismo é a principal causa de morte evitável, tanto para cânceres quanto para doenças cardiovasculares, né? Para câncer está implicado com vários tipos, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, de bexiga, de pâncreas, e a lista é muito grande, né? Atividade física também é muito importante, controle de estresse. A gente vem observando que, a gente vem entendendo um pouco melhor a biologia do corpo, de uma maneira geral, e a gente vê que são sistemas complexos interligados, né? Então, cada coisa meio que se conecta,
não de uma maneira determinante, onde você consegue dizer foi isso ou foi aquilo, mas a gente sabe que o todo também tem influência no desfecho. E depois desse diagnóstico, né, iniciando o tratamento, com que prazo vocês procuram trabalhar no HB, desde o diagnóstico até o início desse tratamento? Então, a gente brinca que tempo é vida, né? Então, quanto mais rápido houver o diagnóstico, mais rápido a gente entender o tamanho da doença, né? Que é o que a gente chama de estadiamento, a gente vai conseguir instituir o tratamento de maneira apropriada, né? No hospital de base, a gente tem sorte, né? E também a gente tem trabalhado para isso e a gente tem um prazo muito rápido, né? Então, desde que o paciente chega no nosso consultório já com a biópsia, já estadiado, a gente consegue prescrever quimioterapia, por exemplo, dentro de um prazo de aproximadamente 7 dias. Então, é muito célere, né? Lógico, dependendo dos casos, demora um pouco mais a biópsia, etc. Tem alguns exames que são mais demorados, por exemplo, um PET scan, que a gente só tem uma máquina no hospital. Então, depende muito do caso, mas em média a gente tem conseguido fazer isso de maneira bem agilizada. E esse processo todo teve alguma alteração durante a pandemia? Esse setor foi afetado? Foi afetado, acho que tudo, né, foi afetado de duas grandes maneiras, né, quando no pico que a gente estava tendo muitos casos, né, os hospitais cheios, a gente transicionou aproximadamente de 30% a 50% dos nossos atendimentos por telefone e conversou com os pacientes via telemedicina, né, principalmente aqueles casos mais tranquilos, então os pacientes que não necessitavam de uma visita médica imediata, ou que estavam em manutenção do tratamento, ou que estavam em segmento, né, sem tratamento ativo, e também na questão de protocolos, né, em todos os protocolos a gente realizou alguns experimentos de testagem da nossa população oncológica assintomática para ver a incidência de Covid, a segurança da gente infundir tratamentos sistêmicos, né? Então, a gente se adaptou, né, a esse período. Acho que todos nós precisamos nos adaptar de alguma forma, né? Mas o serviço não parou, né? Em termos de números, a gente tem os números muito parecidos com o do ano anterior. E ainda falando sobre Covid, é importante reforçar, não é, doutor, que as pessoas em tratamento contra o câncer devem ser vacinadas e podem, né? Todas as vacinas estão disponíveis para esse público? Como que é? Perfeito. Então, isso é muito importante, né? A gente sabe que o paciente oncológico, ele é considerado imunossuprimido, que é quando o sistema imunológico não funciona muito bem. E, nesse contexto, vacinar-se é ainda mais importante, né? Tanto por ser uma população de risco, mais idosa, por conta da imunossupressão. Então, a gente reforça a indicação de vacinação para toda essa população oncológica, para alguns tipos de câncer, por exemplo, as leucemias, os linfomas. É interessante conversar com o médico assistente para definir quando que é o melhor momento. Porque, por exemplo, tem algumas quimioterapias que caem muito a imunidade. Então, talvez programar de receber a vacina no momento onde a defesa esteja um pouco melhor e assim sucessivamente, mas de maneira alguma é uma contraindicação e pelo contrário, a gente até faz um apelo para que a população oncológica se vacine. A adesão dos pacientes com câncer à vacinação é muito alta. Bom, voltando a falar sobre o tratamento, então, são muitos estudos, né, no mundo inteiro em relação ao câncer, ao tratamento. Quais são as terapias disponíveis hoje em São José do Rio Preto e a eficácia delas? Essa é uma pergunta muito complexa. Você tem quanto tempo? Estou brincando. A gente depende muito, porque assim, o tratamento do câncer depende muito do tipo do câncer, né? Então, cada câncer meio que eu trato de um jeito. Hoje em dia a gente tem caminhado para o que a gente chama de medicina de precisão. Então, cada tumor tem um perfil genômico que a gente trata de uma maneira diferente, mas em linhas gerais, assim, os principais tratamentos são a cirurgia, né, que é o principal, a radioterapia, que é um tratamento dentro de um acelerador linear, né, um tratamento local. A gente tem as quimioterapias convencionais, que a gente usa aí há muitos anos, né, mais de 30 anos. A gente tem as terapias-alvo, que são voltadas para alvos específicos da célula tumoral. Então, a gente pesquisa se o tumor tem aquela alteração específica e aí você faz o tratamento direcionado para aquilo. A gente tem as imunoterapias, que são drogas que fazem como o sistema imunológico combata o câncer. E uma série de outros tratamentos também, hormonioterapia, você tem terapias celulares. Então, a gama de tratamentos disponível
no nosso arsenal, ela aumentou bastante. Obviamente, cada tumor vai ter suas indicações de tratamento, né, suas limitações de tratamento, e é difícil comentar de casos específicos, né, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. Existem, então, várias formas, não é, de tratamento, e eu tenho uma informação aqui de que o HB deve receber um novo equipamento de radioterapia e também vai haver a construção de uma sala cirúrgica inteligente de alta tecnologia. Já tem previsão para isso acontecer? Isso, assim, o acelerador linear, a gente já tem uma sala pronta, né, para receber esse equipamento. Atualmente a gente tem um na instituição e a gente vai conseguir dobrar nossa capacidade de atendimentos, né? Então é um equipamento que está sendo muito aguardado, né? A gente está esperando os trâmites de liberação, né? Foi uma verba do governo federal, então a gente sabe que tem todo um processo burocrático, né? Em relação à sala cirúrgica, é a mesma coisa, né? Essa verba a gente foi contemplado também por um programa do governo federal e a gente está em processo de reformulação da sala cirúrgica, né? De aquisição dos equipamentos para que a gente consiga oferecer isso para a população o mais rapidamente possível. Bom, nós estamos falando aqui de São José do Rio Preto, né, que é uma referência em medicina para todo o país. É uma realidade diferente do restante do país, não é, doutor? Como é que está essa situação do tratamento de câncer no Brasil? Eu acho que a gente vive numa ilha, né? Talvez aqui em Rio Preto, no interior de São Paulo, que é uma região abastada, né? Comparado com os rincões do nosso país, que infelizmente tem áreas que são muito pobres, né? Então, a gente sabe que o nosso tratamento que a gente oferece para o sistema público, ele já é defasado, né, quando a gente compara, por exemplo, com o que a gente consegue oferecer para a saúde suplementar, mas, por outro lado, quando a gente olha para outras regiões, a gente percebe que a gente oferece muito mais, né, do que outros lugares, né? Então, a gente fica nessa dualidade, né, de sempre querer fazer mais, mas também de saber valorizar que o que a gente oferece também é bom, né, de boa qualidade, principalmente quando a gente compara com outros lugares. Bom, para a gente finalizar então, doutor, estamos no Dia Mundial de Luta contra o Câncer, né? São várias campanhas que são realizadas por diferentes órgãos e instituições neste mês de fevereiro. E eu gostaria que o senhor falasse então, para a população em geral, por que é importante a gente tratar desse assunto e falar principalmente sobre prevenção. Ótimo. Então, é muito importante a gente conversar sobre câncer, né? Esse conhecimento na população, ela faz toda a diferença, porque, como a gente comentou, diagnosticar precocemente ajuda a curar câncer. É muito mais fácil curar um câncer menor do que um câncer maior. Então, é muito importante que para quem está nos ouvindo, se surgir algum sintoma diferente, por exemplo, uma dor que não passa, um sangramento, perda de peso inexplicada, qualquer sintoma que esteja fora do habitual, para que procure um serviço de saúde para passar por uma avaliação médica, né? Esse diagnóstico precoce e a investigação é fundamental para que a gente consiga instituir o tratamento de maneira célere. Acho que é fundamental essa educação em câncer para se falar um pouco sobre a doença. As campanhas temáticas, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, etc., elas ajudam nessa difusão e uma população mais educada sobre o assunto, com certeza, vai ter melhores desfechos do que uma população que não conhece tanto da doença. Ok, fica o recado então do Daniel Vilarinho, oncologista do Serviço de Oncologia do Hospital de Base de Rio Preto. Muito obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço e uma boa tarde. Boa tarde.